Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no Ecos da Mensagem, um podcast da Calvary Campo. Eu sou o Alisson e eu estou aqui com meu amigo, torcedor da seleção da Espanha, Gui Viana. Cara, Espanha até o fim, mas meu coração tá completamente dividido, né, cara? É Espanha e Brasil, né? Eu não sei o que eu vou fazer se os dois jogarem, cara. Eu vou. Vamos ver qual dos dois vai chegar na próxima E fase. poderiam se encontrar na final, né, cara? Pois é, Mas pois é. Deus sabe. A Deus pertence. O amanhã. Exatamente. Boa tarde, dia e noite pra você que tá aqui com a gente. Inverti, né? Tarde e noite foi sem querer. Não, mas é bom que a gente vai se completando, né? Que bom estar aqui com você de novo, Alisson. Obrigado pelos patrocinadores também, VIPTEC, Café, Calvary Café, nossa igreja, Calvary Campo. É, é isso aí, cara. Nosso chefe Diego Nosso chefe Diego Bittencourt, Bittencourt nos patrocina aqui também. E o Cosme o na Cosme, técnica. aqui na técnica. Obrigado, Cosme, por nos patrocinar toda terça. E é isso. Hoje a gente vai conversar sobre família, Família, family, como dizem os ingleses sim, e americanos também. também. É, E sul-africanos também. e sul-africanos e vários outros lugares do mundo, né? Não entremos aí. Alisson, como que você define família? Eu tinha uma sensação que essa pergunta era tua, mas Era pra mim? tudo Era bem. pra mim. Não, a gente pode ir trocando figurinha nisso. Vamos lá. Mano, pra mim, família, clássico, um pai, uma mãe, Uhum. filhos. Sim, Isso pra mim é como eu definiria uma família. sim. Embora há outras, Uhum. há algumas variações, a gente vai conversar Sim. sobre isso. Mas como que a sociedade define família, Acho que Gui? é legal começar por aí, né? Comparando, Porque né? a gente tem isso, né? Tem o que nós achamos, o que nós entendemos, tem o como a sociedade vai definir isso, né? Sim. A definição que é, também é mutável, né, de acordo com o que vai acontecendo na sociedade. 1000 anos atrás, Uhum. o conceito talvez envolvia outras questões que hoje não Sim, envolve. E aí é importante a gente trazer, talvez não importante, essencial, né, a gente trazer claro. a visão bíblica. O que Sim. que a Bíblia fala sobre família? O que que Deus fala sobre família? Mas o aspecto da sociedade, como a sociedade define a família, a gente entende que vai mudando, né? Sim. Você conversou sobre isso no domingo, é algo que tá muito presente, principalmente hoje em dia, né? Você vê tantas mudanças de valores, mudanças de definições em Sim. tantas coisas. Então, a família, por um tempo na história, era definida como algo fortemente, eh, assim, numa questão de familiar, né? No É. sentido de. Você lembra dessa palavra? Era. Eu não lembro a palavra exata, mas ele tinha um contexto assim pensado para que se mantivesse as posses, Isso, para que, enfim, para que claro, havia um arranjo, né? isso. A maioria dos casamentos eram arranjados, Arranjos. né? E eu vejo que tem alguns lugares do mundo que até hoje são Até assim, né, hoje cara? isso. Aham. Não sei se você viu acho que na China, tem tipo uns mercadinhos na rua, onde pessoas colocam seu currículo Caraca. para casamento. Uhum. Então aí as mulheres Tipo vão. um Tinder de casamento Só que na hora físico. você chega lá e fala, olha, Me interessei. posso casar com sua filha? Eu tenho isso, eu sou assim, eu Aham. tenho isso. Paga um dote. Exatamente. Então, Caraca, é algo complexo, né? No é, contexto bíblico, veterotestamentário, acontece um pouco disso, né? Mas tem que entender, tá? Qual que é a definição que Deus dá a tudo isso? sim, Mas você vê que hoje em dia, pelo menos na nossa sociedade, é algo que está muito, muito volátil também, a uhum, definição de família. uhum, Né? A definição que se dá para família é dois seres sim. que desejam ter um vínculo juntos. Isso é uma parada mais afetuosa, Sim, no sentido assim, é um afeto qualquer, então qualquer tipo
de afeto entre as partes, estão morando juntos, já se E consideram às vezes até uma nem, eu já família. vi a questão de família de, não precisa nem de ser dois seres humanos, né? Sim, sim. Uma pessoa com um Um objeto, robô. com um robô, Uhum. até com animal. Sim, com a si próprio, né, também. Tem, Se casar e aí onde mais a criatividade vai, Então, assim, o vai afeto deixar. talvez é o que norteia, né, essa definição de família, na Uhum. nossa sociedade, pelo menos, né? Sim. E a gente entende que biblicamente não dá para seguir o mesmo caminho, Uhum. né? A gente entende que existem algumas definições baseadas em alguns pilares, Sim. né? Você quer falar um pouco Sim. sobre isso? Não, eu acho interessante, Gui, também só a gente pontuar que existe um padrão Uhum, bíblico, né? O homem, a mulher e com potencial de reprodução. uhum. É, mas assim, também existe algumas coisas que muitas vezes vão. Bom, acho melhor falar dos pilares. Sim, 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 a Primeiro, gente vai aí depois comentando a em gente cima disso. trabalha, né? Sim. Bom, deixa eu só abrir aqui rapidinho para pegar os pilares aqui. Alguns pilares de uma família, então, conceitualmente bíblica, né? Primeiro, ela nasce no coração de Deus, ela não nasce Uhum, na cultura humana. Muitas vezes as nossas decisões, até a forma com que a gente conduz a nossa família, está baseada naquilo que a cultura diz. uhum, Ah, ora é educação positiva, ora é isso, ora é aquilo, não, agora é homeschooling, agora então assim, são várias vozes sim. falando como que a gente deve criar os nossos filhos. Uhum, Mas a Bíblia diz como a gente deve criar os nossos filhos. Então, acho que hoje a família está muito mais. A forma com que conduzimos as nossas famílias está muito mais pautada na opinião uhum, é, dos outros do que naquilo que o homem e a mulher entende. Não, é assim que a gente vai criar os nossos filhos, né? sim. Um outro pilar é enxergar, a gente saber que o casamento ele é uma aliança, ele não é um Uhum, contrato de negócio. Por exemplo, Gui, a gente poderia é, ter um contrato, vamos abrir uma empresa, uhum, tá? Eu junto aquilo que eu sei, você junta aquilo que a gente sabe, que você sabe, a uhum, gente junta os trocos que cada um tem, abre uma empresa. Se lá na frente o negócio não der certo, beleza, cada um para um lado e tá tudo certo, né? O casamento não é isso, o casamento é uma aliança para durar até que a morte sim. separe, né? Uhum, Outro pilar, a gente precisa entender que o casamento ele é um projeto de Deus. Quando Deus cria o homem e a mulher, eles são diferentes, porque eles precisam se completar. uhum. Então, sim, a família é um projeto de Deus. Acho que é muito da hora quando a gente pensa nesses, pelo menos nesses três pontos, tem um Uhum, pilar mais, mas a gente já vai conseguindo enxergar que a família não é uma invenção humana, sim. né? Uhum, Embora tenha sido usado, né, uhum, humanamente para diversos fins uhum, que a gente percebe, né? De manter a, como que chama? Os recursos na própria família, uhum. de avanço, por exemplo, até no, como reis usavam, né, Sim, para tinha uma ter questão acordos. estratégica, né? Então, assim, humanamente, o ser humano, ele usa aquilo que Deus faz Uhum, e coloca seus próprios fins naquilo, né, e sim. começa a deturpar. Uhum, Mas, diante de Deus, a gente entende, isso eu acho que é tão bonito, né, cara, entender que é algo que vem da própria mente de Deus. sim. Deus cria, Deus planeja, Deus fala: olha, eu, eu quero que vocês façam isso porque eu tô dando isso para vocês. Aham. E é até legal, Gui, que, assim, se você ler Gênesis 1 e 2, você vai ver Deus, né, ali a criação, né, Deus criando o mundo, criando o universo. E aí é interessante, porque ele cria o homem e a mulher Uhum, e ele os une. Ele não tinha criado um sistema de governo, ele não tinha criado um sistema econômico. Então a primeira instituição uhum, que Deus faz é a família, né? sim. Então ela é sim Então isso um é. projeto Sim, de Deus. Outro pilar é a relação entre pais e filhos. sim. Entender os seus papéis, o pai de cuidar, de prover, de educar Uhum, os filhos, de honrar os pais, de obedecer. Às vezes você está ouvindo isso e você fala, pô, mas eu não sou pai, eu não sou uma mãe, você é um filho, né? uhum, Você tem seus pais. Essa relação pais e filhos, ela é duradoura. uhum, Ela
ela nasce, você não escolhe quem vai ser o Sim. teu filho, É. né? E por último, o último pilar é a gente entender que o lar, ele é uma escola de vida e uma escola da fé. Uhum. É no lar que a gente aprende a respeitar o outro, é no lar que a gente aprende a servir o outro, é no lar que a gente vai aprender sobre honestidade, sobre caráter. O nosso caráter é forjado nas primeiras idades onde estamos, no lar. Sim. Então essa é a importância também de entender o lar como esse ambiente, Sim, né? eu acho que isso é também tão importante, né, cara? E eu vejo que passa tão despercebido, né? Porque, claro, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre Uhum. problemas que acontecem na família, mas, de fato, é um grande desafio Sim, você viver numa família, né? sim. Você enfrenta tantas coisas, eh, situações com o pai, situações com a mãe, Uhum. situações com os irmãos, e por muito tempo, por exemplo, eu sempre me dei muito bem com meus irmãos. Uhum. Mas eu já conheci, né, pessoas que tinham muita dificuldade com o irmão, que não gostava do irmão ou da Uhum. irmã. E eu sempre procurava trabalhar isso com alguns adolescentes, onde eu era pastor, na ideia de que, olha, assim, você precisa amar o seu irmão. Uhum. Porque neste processo de convivência diária, de amor diário, é onde você está sendo treinado para amar o próximo. Sim. Porque, assim, para o restante da sua vida, nunca vai ser fácil você amar o Uhum. próximo. Você vai Uhum. trabalhar com pessoas difíceis, você vai conviver com pessoas difíceis. Então, na sua família, você precisa ver como um chamado de falar: olha, Deus, não tá fácil, mas me ensina a amar o meu próximo, me ensina a amar o meu irmão, me ensina a obedecer aos meus pais. Porque através desse treinamento eu tô sendo forjado para viver, assim, num ambiente mais hostil do dia a Sim. dia. Então eu vejo que muitas vezes a gente fica, eu acho que adolescentes, né, ficam às vezes tão presos, né, nessa questão de: "Ah, meus pais, não sei o quê, eu tenho que obedecer, ah, meus pais são chatos", ou não sei o quê, ou "meu filho é difícil", mas é é esse o momento que Deus está permitindo que vocês tenham para se desenvolver. Uhum. Então não dá para ser vivido apenas como um momento que, tenho que aguentar até poder sair de casa, mas porque se você não aprender lá, você vai sofrer depois. Sim. Antes aprender em casa do que É, na vida, né? Na é. lida, né? O Gui, e esses pilares que sustentam, então, esse conceito que a gente está dizendo aqui de uma família bíblica, né? Se nós não dermos manutenção neles a cada dia, Uhum. eles podem ruir. Claro. É, e acontece, Sim. infelizmente acontece. E aí a gente acha importante a gente pontuar assim que até em situações onde a família desaba e a pessoa é criada Uhum. pela mãe solo, pelo Sim. pai, por uma avó, que nem no caso da minha esposa, ela foi criada pela mãe e pela avó. Assim, pais adotivos, né? Uhum. Deus está nisso também. Sim, com Deus certeza. continua cuidando, Deus continua sustentando, Sim, né? Deus jamais abandona esses também. Não é porque se a tua família foi desestruturada que você está em maldição, que exatamente. você entende que Deus não olha mais para você, Sim, né? Nós entendemos que nesse mundo caído, cara, sim, infelizmente essas coisas sim. acontecem. E tem coisas que fogem do nosso controle, né. Exato, tem coisas que fogem daquilo que a gente quer. Casais que não conseguem ter filho. Exato. E pessoas que não conseguem casar, enfim, são Uhum. tantas situações Sim, que muitas vezes a gente fica pensando, cara, será que Deus se esqueceu de mim? Cara, por que a gente não consegue ter filho? Por que isso? Por que eu não consigo encontrar alguém para minha vida? Porque até hoje todo mundo que passou pela minha vida não presta ou eu não tive sucesso em relacionamento algum, uhum. né? Muitas vezes essas situações, esses traumas, cara, pessoas que foram abandonadas pelos Hum, pais, pelo pai no meio de um processo de criação, sim, e crescem com isso, é, não pensem que Deus as uhum, esqueceu, né? Que Deus sim, virou as costas, né? exatamente. Acho É importante importante, a né, de gente fato. Tem um pontuar. limite, né, que a É, gente entende, porque tem configurações de família que a gente não vai concordar, sim. né. Por exemplo, uma família feita, do mesmo sexo. Uhum, Nós entendemos que biblicamente isso não é apoiado. sim. Mas existem outras configurações dentro
do que a gente vive, do dia a dia, dentro dentro de uma realidade Uhum. de pecado, nós sofremos, nós passamos por situações onde, às vezes, essa configuração inicial de homem, mulher, é afetado por outras questões, outras Sim. contingências, né? Uhum. Então, Cara, até mesmo a morte exatamente, pode ser exatamente, um causador, né? sim, E eu entendo assim, Gui, também. é, Cara, esses pilares eles podem ruir ou desmoronar esse conceito dessa família hum, perfeita que a gente está falando, ou dessa família biblicamente, é, nesse conceito bíblico, como por exemplo a dureza de coração, que aqui sim, Tiago nos alerta, né, sim, sobre as brigas, as contendas que há entre nós. Ele vai dizer que acontece por causa da dureza sim, do nosso coração, né? Também daquilo que, dessa vontade de nos satisfazer que habita em uhum, nós, que Jesus também vai falar isso. Olha, o divórcio acontece lá em Mateus, o divórcio acontece por conta dessa dureza aí que vocês carregam no sim, coração. É, ou, enfim, é, sim, isso muitas vezes ocasionam de que famílias desmoronam, sim, casamentos é, acabem, e sim, às vezes a gente coloca desculpas como é falta de dinheiro, foi a falta de tempo, hum, falta a incompatibilidade também dos gênios do mesmo, casal, né, sim, da personalidade de cada um, né. sim, Mas ao meu ver, Gui, tudo isso também cara, é falta de andar no Espírito Santo, é uhum, falta de deixar ser ensinado por Deus, ter um coração moldado, né. Entendo que assim, cara, existem situações que acontecem com a gente simplesmente por falta da gente tá mal nutrido no espírito. sim. Eu vejo que essa coisa, né? Eu vejo que essa série é tão importante, cara, porque a gente tá trabalhando em coisas que na semana passada trabalhou sobre o trabalho. Essa Uhum, estamos falando sobre família. Semana que vem eu vou falar sobre dinheiro. Mas é a realidade de que essas coisas, esses elementos são importantes. uhum. São coisas que Deus nos dá. E, e, e o pecado faz com que eh, tudo isso comece a ser deturpado, se Sim. visto de uma forma equivocada. Uhum, Então, assim, é exatamente isso. No momento que a família começa a ser percebida com outras lentes, uhum. tudo fica em jogo, Sim. né? E essa é a realidade, assim, se a família é vista como algo um projeto de Deus, Uhum. mas se é visto apenas como um projeto meu, algo que eu tenho que batalhar para fazer, ou é algo que tem que me servir, né? É algo que eu preciso estar É pro meu satisfeito, prazer, né? né? Acho que tantos, com certeza, todo mundo tem uma história em relação a isso, né? De que as pessoas muitas vezes falam, qual que é o seu objetivo de casamento? Eu quero casar para ser feliz. Uhum. Né, quem nunca ouviu isso, né? Quero casar para ser feliz e porque eu tô feliz com essa pessoa, quero ser feliz. E qual que é a noção social, né? De que no momento que você deixa de ser feliz, as Não tem pessoas, mais porquê. as pessoas encontram uma razão para separar. Aham. Aí aquelas as conversas de os amigos, né, que vêm para aconselhar a pessoa que tá ferida no casamento. Meu, você precisa pensar em você. Desde que você casou, você deixou de ser feliz, você Uhum. deixou de ser você mesmo, você deixou. Então pensa em você, você precisa divorciar. Então você vê que começa é algo tão precioso, mas começa a entrar tantas coisas que a gente coloca, que o ser humano coloca, que assim, Satanás, né, Sim. cara, quer Uhum. destruir isso tão precioso. E o pecado começa a destruir, né, Uhum. através da dureza de coração, através da falta de prioridade. Então É o que a gente falou no começo também, né? Um pouco da forma com que a sociedade enxerga o próprio casamento, né? sim. Eu tava ouvindo, até comentei domingo, mas eu tava ouvindo o relato de uma mulher num podcast, e ela contando que ela foi pro exterior, é, trabalhar com engenharia, tipo, ela era uma engenheira formada e tal, estava na época muito bem sucedida, mas ela ainda não tinha encontrado o seu propósito de vida, Hum, segundo ela. E aí ela descobriu num esporte de caminhadas em montanhas, longas hum, travessias assim, que
cara, ela descobriu uma alegria em fazer aquilo. E aí ela simplesmente abandonou a carreira pra viver daquilo. Eu até brinquei, falei que é meio que tipo um andarilho assim de North É, Face, exatamente. de Colômbia, Andarilho chique. chique, com uma mochila da Quechua, e uma barraca, enfim, à prova de gelo. Mas, cara, a vida dela se resume a fazer longas travessias a pé. E aí são longas mesmo, assim, coisa de 5 meses para fazer uma travessia, rotas assim Caramba. famosas, enfim. Mas isso lhe custou o casamento Uhum. também. E aí ela falou que, tipo, na trilha ela encontrou o sentido de vida. Ou seja, muitas vezes é isso que a sociedade vai incutindo na nossa mente, Sim. que o casamento ele vem para atrapalhar, o casamento ele vem para retardar o teu sucesso. Uhum. Ah, não, mas se você tiver filho agora, cara, como que você vai conseguir estudar? Como que você vai conseguir comprar isso, comprar aquilo? Cara, eu me lembro uma época que alguns amigos nossos, assim, é, começaram a pensar em casar. Amigos que namoravam, na mesma época que eu e a Su começamos a pensar também em casamento. E eu vi a galera falando assim: não, eu preciso primeiro comprar um apartamento, eu preciso primeiro ter isso, ter aquilo, para depois casar. Eu acho uma bênção quem Uhum. consegue fazer isso. E graças a Deus, alguns amigos meus conseguiram fazer isso, mas a gente não tinha condição disso. Uhum. Se a gente olha para eles e fala assim, não, assim como eles têm um apartamento, eles têm uma casa, eles têm isso, eles têm aquilo, a gente também precisa conquistar isso primeiro Sim. para poder casar. A gente ia ter casado ano passado, que foi quando a gente conseguiu, graças a Deus, a um presente de Deus, a gente conseguiu comprar Uhum. a nossa casa, enfim. Então assim, tem gente que, cara, pelo aquilo que vê a sociedade, vê o que está É, acontecendo, e às vezes se frustra, Gui, tipo sim. assim, fica esperando, ou para ter filho, não, eu só vou ter filho a hora que eu tiver isso, que eu tiver aquilo, cara, e o tempo vai passando, e a gente sabe que chega uma idade que já vai ficando mais difícil para a mulher ter filhos, Uhum. então essa falta de priorização também do Sim, casamento, da família, totalmente. também, cara, é uma deturpação da Sim, visão. sim. Eu vejo que a gente é pressionado constantemente Uhum. pelo nosso tempo, da nossa história, né? Da história onde a gente vive, no momento histórico que a gente tá. Eu lembro da história de Sara com Sim, Abraão, né? uhum, Porque os desejos não são errados em si. tá certo, Né? Não é errado você desejar, não, eu gostaria de ter uma casa uhum, antes, eu gostaria de terminar a faculdade, gostaria de ter exatamente tudo isso pronto. Cara, você pode desejar, pode planejar, é, uhum, é, é lícito, mas o problema é quando a gente coloca nisso tanta expectativa, tanto desejo, que faz com que a gente às vezes é, erre diante de uhum, Deus, ultrapasse limites, uhum, né? Às vezes, por exemplo, Sara, nesse momento, uhum, né? Ela desejava tanto ter filho, e é compreensível naquele momento histórico, né? Tipo, ela uhum. nunca tinha conseguido, ela não conseguiu, ela era mal vista É, por causa tem disso. o lance da serva dela que É, não então, tinha mas essa é a filhos. coisa, tipo, ela é mal vista porque, meu, pô, uma mulher que naquele momento, né, ela serve para para continuar as gerações, ela não consegue, ela é uma mulher infeliz, Uhum, é uma mulher que não tem propósito, uhum. E havia triste, uma né? promessa ainda, né? Exatamente, e aí ela vê, não, então vamos, será que Deus através disso? Então, você vê o plano, assim, quando você olha de fora, você vê, meu, que plano inútil, né? Assim, Uhum, mas na cabeça dela, aquilo, o desejo, a pressão histórica foi tão forte para ela que fez com que ela errasse diante de Deus. sim. Então, assim, é algo como é difícil perceber. E de fato, a gente é constantemente levado a isso, a pensar que nem Sim. você falou exatamente da questão de ter filhos. Quantos casais, né, cara? Eu já ouvi. E eu penso que hoje, eu me arrisco a dizer que uma das principais razões das pessoas não terem tantos filhos Uhum. não é apenas financeiro, porque, claro, de fato, finanças pesam. Eu sei bem. Sabe bem, né, cara? E eu não, mas essa coisa assim, mas pensa nossos avós, ou que Uhum. tinham 8 filhos e às Sim. vezes
falava, não, as Ou histórias, né? Meu pai sempre tem as... cabe mais um. Exatamente, minha história do meu pai. Meu pai não tinha guarda-roupa, assim, tinha um guarda-roupa para todos os filhos, tinha 6 filhos, e Nossa, então todo mundo pegava a roupa do monte de roupa, quem conseguisse pegar primeiro é quase uma se gincana. virava. Uhum. Mas a coisa é que as pessoas, eu vejo que hoje em dia são tão pressionadas a terem, né? A terem coisas, a Uhum. serem coisas que elas não são, a fazerem coisas. Não, eu preciso viajar antes, eu preciso ter isso antes, eu Uhum. preciso fazer isso antes, preciso. é, e, é, e aí o filho é visto apenas como um empecilho, né? Exato, Para me tornar algo. é olhar, é exatamente isso, é olhar o filho como impeditivo de alguma coisa, É, triste. né? Um impeditivo de viajar, um impeditivo de alcançar E isso uma carreira de é uma sucesso. pressão da sociedade sobre É, a forma que a gente enxerga o casamento. sim, quando pelo contrário, os filhos são bênçãos, são heranças do Senhor, né? A Bíblia vai dizer assim, os filhos são como flechas, É. é sorte daquele, né? Feliz aquele que tem a sua aljava cheia, né? A minha aljava já duas já tá bom, Minha assim. esposa está se preparando. Se É. prepara, amor. Mas filho é bênção, cara. É, E é isso, Gui. Muitas vezes as pessoas usam disso de empecilho. Cara, e assim, é triste, mas eu já vi casamentos acabarem por ter uma discordância. De um querer ter filho, o outro uhum, não. Então, cara, é que tudo volta um pouco na questão, assim, dessa manutenção dos pilares, dessa questão de um, muitas vezes, não querer ou não se esforçar em prol do outro. Porque, assim, Gui, casamento, cara, essa aliança, ela é de entrega, ela é de sim, renúncia, sim, ela é de você colocar o bem do outro, o bem-estar do outro, ou aquilo que precisa ser feito, muito acima sim, da sua vontade. sim. Mas existe um limite também. Hum, Né? Eu acho interessante a gente pontuar isso. Eu não consegui pontuar tão no domingo assim tão enfático, mas existe um limite daquilo que, cara, existem situações como, por exemplo, uma quebra de confiança, sim. e aí de diversos tamanhos, né, tanto Uhum, pequenas quanto grandes, podem abalar um casamento sim. e talvez se tornar irreversível. Uhum, Existem situações como um risco de vida, sim. porque muitas vezes a gente, como pastor, sempre fala assim, cara, a gente luta para que o Existe. casamento, né, seja até que a morte os separe, né? Sim. Mas existem situações que, cara, é preciso entender, assim, que Uhum, pro bem da tua saúde, numa situação de risco, sim. você precisa se afastar desse relacionamento, né? Sim, sim. De fato, né? E a gente, claro, em relação à questão de abuso físico, uma Sim. situação que É que é cada muito caso é um caso, delicado. não tem como a gente Claro, é algo muito baixar delicado, uma né? regra, né? Tem questões de outras quebras de confiança que, de Uhum, fato, eu já conheci casais, já aconselhei casais onde houve perdão, né, uhum. numa situação de traição, Sim, sim. houve perdão e houve restauração do casamento. Uhum. Existem diversos níveis, né, de quebra de Sim. confiança, Uhum. e cada caso é um caso. É Exato. importante falar sobre isso. Não tem uma. Ah, vou falar uma coisa aqui que serve para todos os Uhum. casos. Claro, o perdão precisa sempre haver, mas há situações onde é, precisa se perceber. Existe um anseio dos dois em lutar para resolver a situação, né? Uhum. Porque eu já vi isso também, né? Onde existe apenas o esforço de um, Sim. desejando, ah, não, eu quero que haja o casamento, eu quero Uhum. insistir, e o outro Já não tá larga mais. Uhum. totalmente mão do processo. E então, assim, como que tá esse processo? Como que Uhum. tá esse desejo dos dois de trabalharem nisso? Então, é complexo, É né, cara? complexo, É existem, complexo. não tem como a gente gastaria acho que um podcast inteiro Sim, falando disso. Cara, a gente abriu uma aba, mas eu gostaria de voltar um pouquinho. sim, pode. Diga, diga. Não, porque assim, a gente falou da questão da deturpação que o Uhum, pecado traz até a nossa própria concepção de casamento. E acho que é Tim Keller que vai dizer que um ídolo é quando você pega algo bom e hum, transforma em algo soberano, sim. alguma coisa nesse sentido, né? Desculpa, Diego, porque eu não decorei a frase de Tim Keller, tá?
Mas, cara, mas tem disso, o pecado tem disso, de deturpar a nossa visão a ponto de pegar algo bom Uhum. e transformar aquilo em algo ruim, como é o Sim, caso do trabalho, como é o caso da família. A gente falou um sim, pouco sobre a desvalorização da família. sim. Sim, o pecado ele pode causar isso. Você de repente olhar para tua família e falar, cara, eu não tenho a família que eu queria ter. Sim. Ah, eu queria que meu esposo fosse desse jeito. Eu Uhum. queria que a minha esposa fosse, eu não queria que meus filhos Uhum. fossem desse jeito, né, e tal. Isso também é uma deturpação da Sim. nossa visão, né? Uhum. Ou então você ser um omisso, ser um pai omisso, que não cumpre com o seu dever de pai, que você acha que o teu papel é só botar comida na Sim. mesa, né? E tudo isso, cara, uma hora a conta vem. Uhum. Mas existe uma outra face também, Gui, Sim. que é a idolatria do Outro casamento, extremo, né? outro extremo, a idolatria do casamento. Uhum. Uma vez a gente estava numa roda com vários amigos, assim, brincando e tal, e aí alguém pegou e falou assim eu queria que Jesus voltasse logo para eu não ter que trabalhar amanhã, uma parada assim. E aí uma pessoa falou assim, não, pelo amor de Deus, Jesus não pode voltar enquanto eu não casar, né? Exatamente. Entendo que foi uma brincadeira, né? Sim. Mas eu já conheci gente que idolatra o casamento no sentido assim, parece que se aquela pessoa não se casar, Uhum. ou parece que se aquela pessoa não tiver um filho, ou enfim, se ela não atingir o padrão de vida que ela quer, que, cara, ela jamais vai ser satisfeita. Uhum. E aí existem pessoas que vivem em função de casar, que Uhum. para ela nem passa na cabeça dela que pode ser que ela vá viver uma solteirice a vida toda. Uhum. Sim, Então, esse é um extremo também que a gente precisa claro. ter cuidado, Sim, né? com certeza. Com certeza. E também há também a idolatria do próprio casamento. Hum. Você viver em função do teu marido, você viver em função dos teus filhos, uma superprodução absurda que não Sim. deixa com que seus filhos, é, cara, lidem com Uhum. questões do dia a dia que uma hora ou outra eles vão ter Sim. que lidar, né? E aí muitas vezes isso vai influenciar depois no próprio casamento do teu filho. Uhum. Homens mimados, Sim. filhas que não desgrudam da mãe, Uhum. e por aí vai, né? A gente que, cara, vive de gabinete, a gente ouve tanta coisa nesse sentido, Sim. assim, casamentos que muitas vezes acabam por influência dos pais, Uhum. né? Então a gente precisa ter cuidado também. Acho que o casamento ele precisa estar no lugar certo, nem Sim. acima nem abaixo da É, posição que é exatamente. para E ele esse estar. ponto é muito importante, né, cara? Assim, eh, tudo precisa haver equilíbrio, Sim. né, nesse processo. Eu estava falando até hoje com minha esposa sobre isso, em relação a gente estava pensando sobre nossos filhos Uhum. futuros, e falando, olha, como a gente vai precisar. Claro, no início existe uma grande ênfase, né, em cuidar dos filhos, em ter cuidado, em Uhum. suprir coisas onde a gente vai ter que se autonegar para Uhum. ajudar a criança a se desenvolver, mas que o casal nunca pode colocar os filhos num Exato. patamar como se fossem acima do próprio Uhum. relacionamento. Perfeito. Então, como é um grande desafio, né, e essa coisa, né, cara, acho que tem tantas coisas que lutam para fazer com que o casamento e a família não vá para frente, Uhum. né, É e é verdade. assustador, né, cara, como tudo, talvez essa ideia, né, tudo conspira Hum. contra a família, né, a própria sociedade, que é totalmente volátil ao que está acontecendo, a tendências, ao que for da época, nós mesmos, né, porque nós tendemos a ter visões, dos 2 lados, às vezes idolatrar demais alguma coisa, falar: "Não, isso não pode sair do controle", ou quando, eu perco o chão se, sei lá, se acontece alguma coisa dentro do casamento que fuja do meu controle, sei lá, Uhum. aconteceu uma briga, e aí eu não consigo nem orar, não consigo, eh, então assim, eu já conheci pessoas que se brigava, assim, acabava o mundo. Então assim, o importante é olhar de uma forma equilibrada, falar: Sim. "Olha, brigou, tudo bem, mas vai se Resolva. resolver, Aham. vai passar, é um momento". Uhum. Então, assim, e a gente, assim, o nosso pecado, as circunstâncias que acontecem diariamente, então tudo está conspirando, tudo conspira constantemente nesse processo para fazer com que a gente, para fazer com que o casamento e a família
corroa, né? Então, Exato. como é tenso. E é importante a gente perceber, né, as artimanhas, perceber por que lugares pode haver essa falta de compreensão do que está acontecendo. Uhum. É importante a gente saber diagnosticar os problemas. E nesse processo também a gente precisa entender como que a gente resolve isso, né, cara? Sim. Como que a gente vai na direção tá, de entender, tá? Como que a gente aplica, como que a gente se protege disso. Uhum. Quer começar? Tá, nós separamos algumas Sim, aplicações claras aqui. Primeira é depender de Deus. Primeira coisa que a gente precisa aprender é entender que nosso sustento depende sim, de Deus. uhum, Você falou, cara, a gente precisa ter um equilíbrio. E vai ter momentos em que a gente vai precisar trabalhar mais. sim, Mas vai ter momentos que a gente pode trabalhar menos. uhum, Mas entender assim, que por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente se vire nos 30 para dar a melhor escola, para uhum, dar a melhor condição, para ter mais variado tipo de alimentação, ou alimentação de qualidade, enfim, uhum, o nosso sustento vem de Deus. sim, Né? Não adianta, o que a Bíblia vai dizer, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho o construtor. claro, Não adianta a gente ficar aqui botando dinheiro na nossa conta, mas sem entender que é Deus quem claro, cuida da nossa família. Então é claro. entregar a nossa família Acho que nas mãos esse é um dele. ponto muito claro, porque se fosse apenas uma questão financeira, as famílias mais ricas seriam as Mais, mais mais felizes. feliz, E não é a solução, não é a solução, é algo que com certeza ajuda dentro dos seus limites, mas não é a solução. E eu vejo que na questão de sustento, eh, envolve também essa questão de dependência de Deus espiritual, né, cara? sim, também. Muitas vezes é essa ideia de quanto que a gente ora pelo nosso cônjuge, Uhum, quanto que a gente ora pelas nossas próprias reações, pela nossa própria vida, pela nossa constância, pelos nossos filhos. uhum, Eu vejo que existe muita preocupação nossa de ser capaz uhum. de sustentar pela força de vontade. Não, precisa ter mais vontade. Mas a gente ora muito pouco, cara. É, e até se a gente acha que a proteção da nossa família, que o cuidado da nossa família depende do nosso braço, Claro. Pô, né? no limite, sim, mas quem que dá força no nosso braço é Deus. Quem garante amanhã é Exato. Deus. Quem garante tudo é. É. Então, assim, é Deus que nos sustenta. Amém. É Deus que nos É, sustenta. outro ponto, Gui, a gente também, que eu coloquei aqui, a gente entender que a família, ela aponta para algo maior, Sim. né? Ela é uma metáfora viva do amor de Cristo Uhum. para com a igreja. Sim. Então, assim, a gente precisa entender que o fim do casamento como você disse lá no começo, Uhum. é nos treinar para algo maior também, Sim. mas entender que o fim do casamento não é a felicidade dos cônjuges, não é o sucesso profissional dos filhos, mas é que pelo, pelo cuidado do cônjuge, pelo amor de um pelo outro, pela educação dos seus filhos, você glorificar a Deus também. Sim. Esse é o fim de tudo. Esse seria o resultado, a meta do casamento é glorificar a Deus. Sim. Né? O porquê, acho que seria o melhor. O porquê do casamento é para glorificar Claro. a Deus, né? Sim, totalmente, né, cara? É o que eu mencionei quando eu falei sobre os irmãos também, né, Sim, cara? isso. Eu Uhum, vejo que essa mas como pais eu vejo que é um desafio, né, cara? uhum, Porque, assim, até como marido, como pai, a tentação é colocar como objetivo ser amado, né? Acho que nunca fugiu da mente de um pai ver, nossa, eu quero que meu filho, quando crescer, ele me ame, né? uhum, Ele, tipo, sei lá, mesmo adulto, fale: "Nossa, pai, te amo, viu? Obrigado por tudo que você fez". uhum, Acho que nenhum pai não deseja isso. A não uhum, ser que seja o cara não saiba de nada, mas qualquer pai deseja isso, mas, eu não acho que isso é ruim uhum. em si. Mas eu acho que é ruim se não houver outro desejo antes, Sim. né? Não houver o desejo de que, os nossos filhos amem mais a Deus do que a nós.
a, cara, você falou, eu me lembrei de uma situação, uma, algo que eu ouvi. Uma vez um amigo estava me contando, ele, ele conheceu a esposa dele, Hum, ela vinha de um outro relacionamento, ela já tinha filhos, e enfim, e ele casou com ela, cuidou das crianças, tiveram mais filhos, e depois de muitos e muitos anos assim, um dia ele estava em casa, estavam os filhos reunidos e o filho mais velho veio, com mais de 30 anos, veio e hum, deitou no colo. E aí ficou conversando deitado no colo, assim. E aí ele falou assim que na hora passou um filme na cabeça dele, assim, de todas as situações, todos os perrengues, de tudo hum, que ele viveu. E ele falou, Deus, valeu a pena. uhum. Valeu a pena todo o esforço, né? Então, enfim, nem sei onde isso se enquadra, mas, Não, mas é a mas mesma é isso, coisa, né? é você entender assim, da mesma forma que eu creio assim, que quando estivermos no céu, Deus vai olhar, Jesus vai olhar para Deus e vai falar assim, ele já falou, Pai, valeu a pena, Uhum, né? Derramar o meu sangue, todo o sim, sofrimento, para que estivéssemos reunidos em família sim, sim, sim. aqui, né? Então a família ela é uma metáfora, Uhum, né? Ela aponta sim, para bodas do Cordeiro. uhum, Outro fato, Gui, é também que a família, é que Jesus ele nos proporciona uma família perfeita. sim, Eu acho que há um peso muito grande, muitas vezes em nós, em ser pais e mães diferentes do que os nossos pais foram naquilo que a gente enxerga como defeitos. uhum, Então você fala, por exemplo, eu sei de uma situação de um conhecido que a família dele foi totalmente desestruturada por hum, uma traição. E ele falava, não, quando eu tiver a minha família, eu vou dar tudo pro meu filho que eu não tive, tal, tal, tal. sim, Não é errado, mais uma vez, não é sim, errado você querer dar o melhor. Mas quando isso vira o teu objetivo, quando você carrega esse peso de construir uma família perfeita, mas sem Jesus no centro, de uhum, nada vale. claro. Acho que Você nunca vai atingir isso. sim, acho que tem algo que você falou no domingo que eu fiquei imaginando uma, assim, eu tive uma imagem na minha cabeça de que a família é como se fosse uma, sei lá, uma estrutura Uhum, e às vezes a gente coloca tanto peso nessa estrutura que ela não aguenta. e ela não foi feita para Sim. suportar aquilo, suportar tantas expectativas, suportar eh, o, eh, ela não foi feita para garantir a nossa alegria, Uhum. ela não foi feita para suprir todos os nossos anseios, ela não foi feita para nos proteger de tudo. Então, e, e eu vejo que quando a gente coloca essa expectativa sobre a família e ela não consegue corresponder, a gente, de fato, talvez se sente perdido, né? Você vai se Uhum. sentir totalmente perdido, Sim. como se não houvesse nenhum chão, né? E em Cristo é o lugar certo, onde a Hum. gente pode colocar. Claro, ele vai ajustando as nossas expectativas, né? Porque tem vezes que a gente espera algo que Deus nunca prometeu dar, Exato. né? Mas dentro das expectativas corretas e bíblicas, Deus fala: olha, filho, você não é apenas um pai, você é meu filho. Uhum. E isso eu acho precioso, né, cara? Como é. E é legal até você falar essa questão dessa nossa filiação a Deus, né? Dessa adoção. Porque pode ser que pessoas que estão ouvindo não tenham uma família. Uhum, Pode ser que pessoas que estão nos ouvindo por fatores, por situações que fogem do controle, como a gente já disse, nunca sim, terão uma família, né? sim, Mas nós temos irmãos em Cristo. Em Cristo sim. nós temos uma família, nós temos um pai que prometeu que jamais É, iria nos abandonar. Então, sim, Cristo é a família sim. perfeita, até para quem não tem Uhum. uma família, Louco isso, né? né? Da hora Muito. demais, da hora demais. Gui, outra coisa muito prática, cara, a gente precisa aprender a amar pessoas imperfeitas, Sim. assim como Cristo nos amou Assim como imperfeitamente. você é imperfeito, eu te amo Assim como também, cara. você também. Não é nada perfeito e também. Mas acho muito da hora isso, né, cara? Como é algo que você vê no. Tanto com filhos, né? Mas Uhum, é algo que você vê também, claro, no casamento, né? Acho que muitas vezes a gente casa
com esse ideal, não tô casando com a melhor pessoa do mundo, com a Uhum. pessoa que eu mais amo, com a pessoa. E aí quando você casa, você começa a ver as imperfeições, né? O dia a dia, as situações, e você fala, meu, não conheço essa pessoa. Sim. Você passa a conhecer agora, né? Claro, então assim, mas é o momento para isso, Uhum. né? Eu vejo que o problema, o casal saudável, ele aprende a navegar, né? Através dessas dificuldades, através dessas diferenças. Sim. E é onde a gente vai sendo aperfeiçoado, onde a gente vai. Eu vejo que é um momento onde a gente consegue perceber algo que Deus faz conosco, Exato. né? Algo tão precioso. É como se Deus compartilhasse, falar, tá vendo, filho? Como fiz com você? Eu te aceitei, eu trouxe você para perto, você sendo imperfeito, eu tô trabalhando na sua vida. Uhum. Então eu vejo que no casamento, claro, é dos dois lados, né? E principalmente digo pela B, que ela trabalha muito na minha vida, né? Tipo de eh, eh, me auxiliar nas minhas fraquezas, e Uhum. eu sou usado para auxiliar ela nas fraquezas dela. Uhum. É um Então, completar o outro. exatamente, isso é os dois trabalhando, sendo usados por Deus para, claro, para crescer, Sim. né? Então, nessa imperfeição, né? Uhum. Se não houvesse essa imperfeição, não, eu vejo que não haveria esse compartilhar da graça de Exato. Deus, né? Exato. E para isso também, Gui, a gente precisa também muitas vezes, para que a coisa caminhe bem, para ser bem prático, assim, a gente Hum, precisa trocar o papel de ser um juiz, uhum, né, mas para um servo, né? claro, Assim como o exemplo de Cristo, que mesmo sendo Deus, né, se tornou homem, claro. é, o quanto ele servia, né? Se tornou servo, enfim, e é entender isso. Muitas vezes o homem tem esse quê de achar que ele é o senhor da casa, que ele Sim. que gerencia, que as coisas precisam estar do gosto dele, né? Mas Uhum, não, nós viemos para servir, né? Então que a gente sim, possa também servir os nossos filhos, o nosso cônjuge. sim. E não há problema que haja diferenças, né? Sim, Porque foi por isso mesmo que a gente se apaixonou pela nossa esposa, porque sim, ela é uma mulher, aham, né? Então, assim, exato. é diferente. Se você quisesse alguém igual, você teria casado com homem. Com o homem. E aí, bom, Aí não rola. se você até aqui não entendeu nada, volta lá no começo do podcast. Mas também, Gui, outra Ah, parada que, cara, muitas vezes pega é dar o primeiro passo. sim. Orgulho. O orgulho, quebrar o orgulho. Nosso coração orgulhoso. E é Sim, difícil, ainda mais pra gente sim, homem, né? sim. Vamos falar de outra Claro, coisa. mas é dar Tô o zoando. primeiro passo, né, É, cara? Eu vejo que resolver. isso é. Cara, assim como Deus Claro. vem até nós, É, né? É ele que nos procura, é ele que dá o primeiro passo. sim. A gente sempre Né? confrontado com a Bíblia, né, cara? A gente Exato. fala, assim, imagina Deus olhando pra gente e fala, filho, assim, É. olha o que eu fiz, cara. Você falando pra Deus assim, Deus, mas por que que sempre eu que tenho que dar o primeiro passo? Ele, então, né, filho? Então, Por filho, que que você. sempre eu que Então, tenho que ir atrás de vocês, né? Ai, ai. é, Outra parada, Gui, é criar espaço para presença, sim. né? Não só a presença de Deus, eu acho que a gente precisa sim, Uhum. como a gente leu lá, como o texto de Deuteronômio 6:4 Uhum. 6-4. 6:4 do 4 ao 9, né? Uhum. Como ele vai dizer, né, que os ensinamentos são passados diariamente na rotina do dia Sim. a dia. Eu creio que nós precisamos sim ter momentos de leitura bíblica, momentos de ensino dentro Uhum. de casa, mas eu percebo assim, que talvez hoje a maior dificuldade é ter momentos presentes em Cara, casa, né? isso eu acho que isso é algo muito pouco falado, né, cara? Porque Uhum. é algo tão que tomou a sociedade de uma forma tão avassaladora. Sim, Eu diria a rede social, né? exato. Celular, que é algo muito bom, é algo muito que nos conecta muito, mas é algo que presencialmente faz com que a gente apenas esteja presente simbolicamente e não de Exato. fato, né, presente. Uhum. Então, como é assustador, né, cara, ver, eu vejo, assim, não sou tão velho, né, mas eu, às vezes, né, sei lá, tô num shopping, eu vejo pessoas sentadas na mesa, cada um com o celular. Uhum. E até em casa, se Sim. deixar, você de repente tá no celular, a esposa tá no Não, celular, qualquer outra assim, coisa. por mais que a gente não seja tão velho, mas até assim, se você, cara, muitas vezes.
num rolê de família, você tem pessoas de idade que estão lá, tipo, no celular o tempo todo. Sim, Não é só uma, eu tô dizendo, não é só uma dificuldade do jovem, né? sim, Que já nasceu nessa era da conectividade, né? Mas é isso, cara, quando, assim, eu sei, às vezes a gente chega com a cabeça cheia, teve um dia difícil e só quer dar uma relaxada, só sim. quer distrair a tua mente, mas assim, muitas vezes tem pessoas ali que estão aguardando, ficaram o dia todo aguardando a tua chegada, né? Uhum. Você tá ali presente, então a gente precisa. Acho que seria um bom assunto, né? Falar sobre o que que é o custo de não estar presente. Exato. É. Qual que é o custo? Porque, cara, assim, é um custo gigante. E os dias passam rápido, Gui. Passa Então muito daqui a rápido. pouco o teu filho tá com 5, com 10, com 15, com 20 anos e Sim. passou, passou. O que É, que custa estar presente? O que que custa não estar presente? O exato. que que custa mais, né? Porque custa estar presente. Aham, sim, Mas qual que é o custo de não estar presente exato, depois? exato. Então, acho que não, a balança não fecha, É, né? mano, estamos já adiantadaço no nosso No nosso tempo tempo, mas é normal, um né? assunto que dá para Rendeu, ficar muitas rendeu. É. horas. Mas por último, Gui, eu acho que, cara, talvez um dos pontos mais importantes que eu gostaria de destacar nessa conversa é entender que nós não somos salvadores dos nossos filhos, Sim. Nem do nosso lar, né? nem do nosso lar. É olhar para quem tá na nossa casa e ver assim, cara, assim como eu, essa pessoa carece de ouvir o evangelho Sim. todo dia. Ela carece da graça, ela é dependente, total dependente da graça de Deus. Antigamente se dizia que quando a criança, não sei se você pegou essa Uhum. época, se lá na Espanha tinha disso, mas aqui quando uma criança era filhos de evangélicos, frequentava a igreja, Uhum. era o crentinho, era o Ah, pastorzinho, sei. é, e muitas vezes o pai pode achar que o filho, só por nascer num lar cristão, Hum. vai se tornar um cristão. Quando a gente começou a trabalhar com os adolescentes lá na outra Uhum. igreja de Maringá, a gente tinha situações de pessoas que levavam os adolescentes para a igreja no culto da manhã, Hum. iam fazer caminhada, iam, é, cara, fazer suas. Não é só o fato, não é só levar o seu filho, terceirizar. Tem muita Sim. gente terceirizando a evangelização dos filhos à igreja, à escola, e aí eles ficam à mercê do mundo, cara, da Sim. sociedade. Então é entender assim que eu preciso que o meu testemunho, eu preciso que as minhas palavras evangelizem os meus filhos Hum. dia a dia. E aí Sim. lá na frente, sim, meus filhos vão ter a possibilidade de se apaixonar pelo Sim. evangelho porque um dia viram Uhum. seus pais Eu acho que essa é a carregando. coisa, né, cara? De que, assim, através do que a gente faz, do nosso desempenho, né? De fato, nós não temos a capacidade de salvar ninguém. Uhum. Mas a gente tem a Nem a nós capacidade, mesmos. nem a nós mesmos, né? Uhum. Mas a gente consegue apontar para o Salvador, Exato. né? Eu acho que isso talvez é o testemunho acho que mais bonito, cara, que eu já ouvi assim em relação a essa ideia de que pessoas falando, olha, meu pai assim falou algumas vezes, falava de fato sobre quem Deus era, mas mas eu não, assim, deixa eu tentar formular. Eu não conhecia Deus através do que meu pai apenas falava, Uhum. mas eu conhecia Deus através da graça que meu pai Sim. demonstrava, do amor que ele Testemunho, né? demonstrava, da misericórdia que ele tinha, Uhum. da paciência. Através disso eu consegui experimentar quem Deus era. E, e como isso é forte, né, É, cara? Como é, isso é forte. é. Então não tomemos esse peso sobre nós, né, de querer resolver a situação, de se desesperar, de falar, Deus, mas de depender de Deus, de esperar em Deus, falar, Deus, me usa como que o Senhor deseja me usar para ser bênção na minha família, para te evidenciar na minha família. A nossa família é do Senhor. Nossos Exatamente. filhos são dele. Bom, você que nos assiste, se você é pai, você é mãe, Filho, lembre-se que o seu testemunho que vai
vai influenciar nas escolhas do teu filho. Lembre-se que você está o ensinando durante a sua rotina, na forma com que você trata o seu cônjuge, na forma com que você dirige o seu carro, na forma com que você fala com os seus funcionários, ou que você fala do seu trabalho. Tudo isso você está evangelizando os seus filhos. Você, filho, lembre-se, honre seu pai, honre sua mãe. E se você que hoje vive sozinho, lembre-se, você tem uma família em Cristo. Você tem um pai que te ama, que anseia pelos momentos de conversa diário, ele jamais vai te abandonar. Deus te abençoe. Esteja com a gente aqui na próxima semana, na próxima terça, estaremos falando sobre um outro tesouro que muitas vezes pode acabar sendo distorcido, que é o dinheiro. Guilherme Viana, se despeça, por favor. A paz para todos. E para ti também. Amém. É nóis. Deus abençoe. Amém.